Pessoal, hoje a gente tem feito esses encontros de sexta-feira, né, com uma certa frequência, via Instituto Alma Viva, pós-graduação também. E hoje vocês vão conhecer a Elisa, professora, doutora, professora titular, currículo, professora titular no Canadá, professora livre-docente aqui no Brasil. Ela tem um extenso currículo acadêmico e trabalhou também com psicodélicos no Canadá, recentemente, inclusive, publicou um paper, saiu até o Marcelo Leite, né, da Folha de São Paulo, deu destaque a essa publicação, foi bem legal. E hoje, para vocês conhecerem, para serem introduzidos, a Elisa está começando a se integrar ao nosso grupo, né? Nosso desejo é que ela assuma toda a parte de pesquisa clínica mesmo, acadêmica, possa fazer isso de maneira muito profissional. E eu pedi para ela dar uma atenção especial para aquela questão que sempre volta, né? A gente está tendo as aulas e sempre tem essa questão da psilocibina nos estudos e a questão de ideação suicida, de problemas que podem acontecer. Então, vamos dar uma passada nisso tudo. Será que a Elisa já entrou? Estou aqui. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Tudo jóia. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, César. Boa noite a todo mundo que está participando. Eu vou falar hoje sobre a psicoterapia assistida por psilocibina na depressão resistente ao tratamento. Vou contar um pouco da experiência desse estudo, né, que foi publicado recentemente. E como o Dr. César mencionou, eu sou professora titular aqui do Departamento de Psiquiatria da Queen's University, no Canadá, e eu já resolvi começar essa apresentação explicando para vocês de onde eu estou falando, porque as pessoas sempre me perguntam, mas onde que é? É numa cidade chamada Kingston, bem na fronteira com os Estados Unidos, né? Tem um final de um lago aqui que se eu atravessar eu chego nos Estados Unidos. Bom, a Queen's University, aqui onde eu trabalho, ela é considerada a primeira universidade no Canadá em termos de ensino superior, e faz parte de um grupo de 15 universidades canadenses que eles chamam de Research Intensive, né? E especificamente para mim, que trabalho na área de transtornos do humor, transtorno bipolar e depressão, às vezes as pessoas me perguntam, mas por que tu foi para o Canadá, né? Porque, na verdade, quando a gente olha a lista, né, dos experts mais produtivos do mundo em transtorno bipolar, dos 20 mais produtivos, 10 estão aqui no Canadá, e em depressão, dos 20 mais produtivos, 15 estão no Canadá. Então, eu digo que isso é que nem, assim, a pessoa perguntar, né, eu quero aprender a tocar a cuíca, para onde que eu tenho que ir? A gente não vai mandar a pessoa ir para a Dinamarca, né? Então, eu estou aqui num local que é um grande centro de produção de conhecimento nessas áreas. E por que a gente está tão empenhado em entender, em estudar depressão, especificamente depressão resistente ao tratamento, né? Porque a depressão, ela já é a maior causa de incapacidade no mundo. A gente já tem estudos que estimam que 18% da população vai ter pelo menos um episódio de depressão ao longo da vida. A maior parte dessas pessoas, quando a gente vai olhar do ponto de vista de diagnóstico, vai ter um diagnóstico do que a gente chama de transtorno depressivo maior, né, ou depressão unipolar. Uma parte menor delas vai ter episódios depressivos relacionados ao transtorno bipolar, que é aquele transtorno do humor em que a gente tem a pessoa intercala períodos de depressão com períodos de excesso de ativação, que a gente chama de mania ou hipomania, e porque 85% dos suicídios estão relacionados a alguma forma de depressão. Então, tratar depressão é uma prioridade em termos de saúde pública. Quando a gente vai olhar os critérios para se fazer um diagnóstico de um episódio depressivo maior, de acordo com uma classificação, né, um manual de classificação, que no caso da psiquiatria, o mais usado, né, é o DSM ou a CID,
a gente vai ver que existem uma lista de sintomas que o indivíduo precisa apresentar para a gente considerar, ou para a gente chamar que aquilo é um episódio depressivo maior, colocar esse rótulo. Então, a gente considera que a pessoa precisa ter humor deprimido ou uma acentuada redução de interesse ou prazer nas atividades que a pessoa geralmente gostava. Pelo menos uma dessas duas características tem que estar presentes. E a gente tem alguns outros sintomas, como o ganho ou perda de apetite ou peso, insônia ou sonolência excessiva, agitação ou lentificação psicomotora, fadiga ou perda de energia, sentimentos de inutilidade ou culpa, né, dificuldades cognitivas na capacidade de pensar, prestar atenção, se concentrar, e pensamentos recorrentes de morte ou ideação suicida. Isso tudo tem que estar presente por no mínimo 2 semanas e causar sofrimento ou prejuízo. O que acontece na prática? Na prática, a gente dá esse nome de depressão para um paciente, né? Vocês estão conseguindo ver o slide? Ou não? Só para eu... Sim, sim. A gente pode dar esse nome de depressão tanto para um paciente, por exemplo, um homem jovem, que está com dificuldade de foco, de concentração, que está abusando de álcool, ou que está com problemas no trabalho, e de uma mulher idosa que está com múltiplas queixas somáticas, que está com sentimentos de solidão, que está com um humor muito para baixo, que abandonou as suas atividades. Existe uma grande heterogeneidade entre as pessoas com depressão. Para tentar resolver isso, em 2010, o NIMH, que é o equivalente ao nosso CNPq, né, americano, lançou um grande programa chamado Research Domain Criteria. O que era isso? Em vez de a gente ficar usando, né, vou desenvolver um remédio ou uma terapia para tratar transtorno depressivo maior, eu procuro dentro desse grande caldeirão que a gente chama de sintomas, que a gente chama de depressão, domínios de sintomas, grupos de sintomas, porque se achava naquele momento, e o Thomas Insel era o diretor do NIH naquele momento, foi a pessoa que mais investiu nessa ideia, que esses domínios de psicopatologia teriam uma validade biológica melhor do que o rótulo depressão, ou transtorno bipolar, ou esquizofrenia. O que se propunha? Né? Que dentro desse grande grupo heterogêneo de pessoas que tinham depressão, que recebiam esse rótulo de depressão, e que acabavam, né, pelo DSM sendo classificadas em diferentes transtornos, a gente poderia selecionar um domínio de psicopatologia que nos ajudaria a definir, então, biotipos, né, ou grupos que teriam determinada normalidade biológica. Isso seria mais confiável do que o sistema diagnóstico que a gente tem. Então, o que o ARDOC propunha para a depressão especificamente? E essa é exatamente a tabela do ARDOC, por isso que ela está em inglês aqui. Que a gente teria 5 domínios de psicopatologia. A gente teria um domínio de valência negativa, que teria a ver com a ansiedade, com a perda, com a frustração por não ter uma recompensa. A gente teria um domínio de valência positiva, que seria relacionado ao prazer, à motivação. Então, o paciente com depressão, ele sentiria mais sentimentos negativos e menos sentimentos positivos. Um domínio cognitivo, que era relacionado à atenção, à percepção, à função executiva, à memória de trabalho, mas também a como o indivíduo processava a realidade em volta dele. Um domínio social, que teria a ver com comportamentos como o comportamento de se sentir filiado a um grupo, né, o comportamento de apego, e um domínio de regulação do corpo, né, mais relacionado a ritmos circadianos. Como é que seria um exemplo, por exemplo, dos domínios, tá? Eu trouxe aqui uma mensagem de uma pessoa que eu uso bastante o Twitter, tá? Quem quiser pode me seguir no Twitter. A pessoa fez exatamente essa pergunta. E a apatia, aquele tanto faz para tudo, nada faz feliz e também nada faz necessariamente triste. Pode ser algum tipo de depressão também?
né? Então, eu respondi para ela, né? Isso é um sintoma de depressão chamado de anedonia, um problema na valência positiva, no domínio de valência positiva. A maioria dos antidepressivos é mais efetiva em tratar tristeza do que esse tanto faz. Na verdade, a anedonia é o sintoma residual mais comum em pessoas que tomam antidepressivos de primeira linha, os chamados inibidores seletivos da recaptação da serotonina, fluoxetina, sertralina, paroxetina, escitalopram e tal. E tem a ver, né, com um problema na depressão nessas vias dopaminérgicas aqui, que são essas em verde, que são o circuito de prazer do cérebro, né, e os antidepressivos convencionais mexem muito pouco nisso aqui. Então, quem é psiquiatra aqui sabe que muitas vezes a gente prescreve um escitalopram para o paciente, e o paciente vem dizendo, eu não me sinto mais triste, eu não choro mais, mas eu estou num piloto automático, né, porque a gente ainda não conseguiu tratar a anedonia. Um segundo domínio, né, e aqui da valência negativa, que é difícil de tratar, com medicação principalmente, mas também em terapia, é a ruminação, né? Pessoas com depressão, mesmo quando a gente tem uma melhora do humor, eles tendem a ficar num pensamento circular, em que eles pensam sempre na mesma coisa, ruminando como um cachorro correndo atrás do rabo, e a capacidade de resolver problemas ou de pensar produtivamente, ela fica muito diminuída. Quando a gente vai olhar o que acontece no cérebro das pessoas quando elas ruminam, a gente tem algumas áreas, e aqui a gente pode ver essas áreas de estudos de ressonância magnética funcional, que formam um circuito chamado de Default Mode Network. Então, esse circuito tem áreas no córtex pré-frontal, no córtex cingulado e no córtex posterior, tá? Então, esse é o circuito do Default Mode Network que está anormal quando as pessoas com depressão ruminam. Para a gente poder pensar produtivamente, a gente tem que ser capaz de parar de ruminar e entrar num estado que eu didaticamente explico para os meus alunos, que é aquele estado de ficar pensando na morte da bezerra, né? Quando a gente deixa o pensamento vagar, quando a gente projeta um futuro, quando a gente pensa, e se a vida fosse diferente? E se eu fizesse isso, ou se eu fizesse aquilo? Pessoas com depressão, elas têm muita dificuldade de entrar nesse estado, justamente porque elas têm uma desregulação do Default Mode Network. E isso poder entrar nesse estado, né, em inglês chamam de daydreaming, né, que é esse estado de não pensar em nada, ou de deixar o pensamento fluir, é uma coisa importante para o ser humano poder achar soluções criativas para a solução de seus problemas e poder olhar, né, para a sua vida, para os outros, ou para o seu ambiente, ou para o seu futuro de uma forma mais produtiva. E o terceiro domínio é o domínio que tem a ver com a suicidalidade, né? Tem uma parte do suicídio que tem a ver com a dificuldade de processar a realidade, então com sentimentos de desesperança e de desamparo, que o Aaron Beck, um dos criadores da terapia cognitiva, já falava, e também com uma disposição inata. Mas é desconcertante quando a gente olha, por exemplo, para esse gráfico, em que a gente vê que dos anos 60 para cá, muitas doenças, né, tiveram reduções drásticas na mortalidade, e nós, hoje, com um arsenal terapêutico que tem lá mais de 20 tipos de antidepressivos diferentes, com antipsicóticos como adjuvantes, com neuromodulação, com ECT, as nossas taxas globais de suicídio, elas não baixaram em algumas subpopulações, aumentaram em outras, mas de forma geral elas não baixaram dramaticamente. E a gente não tem até hoje nenhum antidepressivo que tenha mostrado um efeito antissuicida independente do efeito de melhora da depressão. Eu trouxe aqui 2 papers para tentar explicar um pouco por que isso acontece, né? O primeiro deles é um artigo que entrevistou pessoas que fizeram, esse aqui da esquerda, tentativas de suicídio graves, que elas realmente tinham alta intencionalidade, alta intenção de morrer e que não morreram por milagre. Quando foram entrevistar essas pessoas, perguntando qual foi o tempo
entre decidir que iam se matar e fazer a tentativa de suicídio, os pesquisadores encontraram que 36% disseram que essa decisão levou menos de 5 minutos. 44% deles usaram menos de 10 minutos. E 73% um período de menos de 180 minutos. Então, quando a gente entrevista um paciente no nosso consultório e esse paciente diz que ele não está com um pensamento de suicídio, é muito, e a gente às vezes diz, tá tudo bem, né, e aí acontece às vezes de uma semana depois a pessoa cometer suicídio, é porque na grande maioria das situações graves, né, isso acontece de uma forma muito rápida. O interessante desse estudo é que a gente tende a achar que quem toma decisão rápida é porque é mais impulsivo, mas os autores não encontraram impulsividade como sendo associado a um tempo curto na tomada dessa decisão. Esse é um outro estudo que usou uma técnica chamada Ecological Momentary Assessment, que é basicamente usar, por exemplo, um Apple Watch ou um smartphone para examinar como o nível de ideação suicida flutuava ao longo do dia em pessoas com depressão. E o que eles viram é que, na grande maioria dos pacientes, havia uma alta flutuação ao longo do dia no nível de ideação suicida. Então, nós estamos falando de um domínio que é realmente bem desafiador para a gente poder encontrar uma solução do ponto de vista clínico, tá? Eu digo isso porque, às vezes, a gente fica querendo que um tratamento novo reduza suicídio, e é óbvio que a gente quer, mas pensem que nenhuma medicação até hoje mostrou um efeito anti-suicida independente do efeito antidepressivo. Só lítio para bipolar, né, e clozapina para esquizofrenia. Então, é realmente porque é difícil a gente, na prática, poder prevenir um suicídio consumado. 30% a 50% dos nossos pacientes, infelizmente, vão ter falha de resposta após o uso de 2 medicações diferentes, e vão ser classificados numa categoria de depressão chamada depressão resistente ao tratamento. Essa provavelmente vai ser uma das últimas vezes que vocês vão ouvir falar esse nome, porque esse nome está mudando para depressão de difícil tratamento, né, por uma reivindicação dos próprios pacientes, porque grupos de pacientes mencionaram que esse nome resistente ao tratamento dava a impressão de que eles nunca iam poder achar um benefício, que não é verdade. Quando a gente vai para esse grupo, a gente tem depressões mais crônicas, algumas que vão durar a vida inteira, ou que vão se repetindo em episódios, né, um episódio atrás do outro. E o que a gente tem de tratamentos baseados em evidência para oferecer para esses pacientes são doses mais altas de antidepressivos, expondo essas pessoas a mais efeitos adversos, combinações de antidepressivos, estratégias de potencialização, que a gente combina o antidepressivo com o antipsicótico, combinação de medicação com psicoterapia, técnicas de neuroestimulação, por exemplo, a eletroconvulsoterapia, né, o eletrochoque, ou a estimulação magnética transcraniana, ou abordagens inovadoras, como a que a gente vai comentar hoje. O que está acontecendo em termos de abordagens inovadoras com os psicodélicos, que é o foco aqui da nossa apresentação? Na última década, né, esse artigo da Nature, ele diz os psicodélicos decolam, né, porque a gente começou a ver um aumento de estudos com psicodélicos, especialmente com a medicação que eu vou comentar hoje, que é a psilocibina, mas também com LSD, MDMA, né, mas principalmente com a psilocibina. Os psicodélicos, eles não são todos iguais, quando a gente vai ver em termos de propriedades farmacológicas, e eu não quero complicar demais aqui, quero que vocês prestem atenção aqui especificamente na psilocibina, né, onde no neurônio ela age nesses receptores para serotonina específicos, 5-HT a serotonina, especialmente o receptor 5-HT2A, tá? Então, esse é o principal mecanismo de ação da psilocibina ou do seu metabólito, né, a psilocina. Os outros
psicodélicos vão ter outras formas de atuar no cérebro. Então, embora a gente chame de um grande grupo, na verdade, eles são diferentes entre si. Por que que isso é importante para a gente, a história do 5-HT2A? Porque os antidepressivos convencionais, estamos falando dos inibidores seletivos, né, da recaptação da serotonina, eles agem principalmente nos receptores serotonérgicos 5-HT1A, que são ricos, né, ou são mais presentes nessa parte que tem a ver com o sistema límbico do cérebro. Já o 5-HT2A, a parte do cérebro que é mais rica neles é o córtex, tá? Então, começa por aí. As ações deles são diferentes, né? O 5-HT1A, quando a gente tem uma estimulação, a gente vai ter uma diminuição da responsividade límbica, então uma diminuição da tristeza, diminuindo estresse, impulsividade, agressão e ansiedade, um aumento da resiliência, mas a gente pode ter esse embotamento emocional que muitos pacientes referem com o antidepressivo. Já quando a gente estimula o 5-HT2A no córtex, a gente vai ter um aumento da entropia do córtex, que eu vou mencionar depois o que é isso, tá? Uma diminuição no pensamento rígido, na ruminação, um aumento na sensibilidade ao ambiente e um aumento na liberação emocional. Então, tanto o antidepressivo comum, convencional, quanto uma substância como a psilocibina, atuam na serotonina, mas de formas muito diferentes, tá? Então, isso é importante a gente entender. Existe um racional para o uso, né, da psilocibina, que é um racional de circuito. Eu mencionei para vocês o Default Mode Network, né, que é aquele circuito de quando a gente está pensando na morte da bezerra, né? Esse autor, que é o Carhart Harris, que é talvez um dos principais autores em psilocibina hoje, ele deu psilocibina ao placebo para voluntários e ele viu o que acontecia no cérebro dessas pessoas quando colocava essas pessoas numa máquina de ressonância funcional. E o que ele viu foi que a psilocibina, ela modulava algumas áreas do Default Mode Network. Algumas áreas funcionavam mais, outras funcionavam menos. De uma forma que é parecida com o que acontece com pessoas sem depressão, tá? O Default Mode Network não é só assim, hipoativo na depressão e hiperativo na psilocibina. Ele é disfuncional na depressão. Tem áreas dele que trabalham mais, áreas que trabalham menos. Quando ele comparou a psilocibina com o placebo, ele viu que a psilocibina aproximava nas pessoas com depressão o funcionamento do Default Mode Network ao que seria o funcionamento normal. Está aqui o Default Mode Network de novo para a gente lembrar, né, onde que ele está. Ele não é uma região só, ele é um circuito que conecta diferentes regiões do cérebro. Isso fez o Carhart Harris propor, né, um racional teórico que ele chamou de entropia cerebral. Esse artigo é muito interessante, quem puder, eu sugiro a leitura. O que ele dizia, né? Entropia ele definiu como a quantidade de atividade cerebral desorganizada ou randômica. Então, quando a gente está envolvido, por exemplo, em acordar de manhã, cortar o pão, passar manteiga no pão, a gente está com o nosso cérebro num estado de baixa entropia. Ele está seguindo ordens e padrões previsíveis, e está associado à rotina e a processos repetitivos. Um cérebro de alta entropia é um cérebro de maior complexidade e maior desordem, e está associado com a criatividade e a flexibilidade cognitiva. Então, o Carhart Harris dizia que a psilocibina seria capaz de colocar o cérebro em estados de alta entropia. A gente não pode viver em alta entropia sempre, porque a gente precisa poder, né, pegar o carro, dirigir, prestar atenção ali na rua que a gente está seguindo. Mas em alguns momentos, quando a gente está, né, criando, quando a gente está projetando o futuro, a gente precisa poder entrar num estado de entropia mais alta. Pessoas com depressão têm dificuldade de entrar nesse estado de maior complexidade, de mais alta entropia. Aqui a gente pode ver um exemplo do que seria isso, né? Esse aqui é um trechinho do Harry Potter, né? Normalmente a gente precisa ter o cérebro numa complexidade tal
em que a gente una as palavras de uma forma que elas façam sentido. Eu poderia, por exemplo, organizar essa apresentação para vocês, colocando todas as palavras que eu estou falando para vocês em ordem alfabética. Ainda seria um jeito do cérebro ordenar as coisas, mas seria um jeito ordenado e muito simples e pouco efetivo para enfrentar desafios mais complexos. E a gente tem os estados em que, por exemplo, colocando as palavras de uma forma totalmente randômica, né, eu entro num estado de alta entropia, com maior flexibilidade cognitiva. O Carl Harris descreveu que esse estado de entropia cerebral alto seria associado com seria um jeito de olhar no cérebro, especialmente nos estudos de neuroimagem, o que acontece com o que a gente vê clinicamente como um rebaixamento de consciência. É muito difícil definir consciência do ponto de vista neurobiológico, né? Mas, e aí eu acho que um dos grandes, das grandes contribuições do Carl Harris é de trazer esse referencial, né, de entropia como sendo um correlato neurobiológico da da redução do estado de consciência, induzido, por exemplo, pelo sonho ou pelos estados psicodélicos. E a gente teria um racional clínico para usar terapia psicodélica. A gente tem mudanças, né, que a gente vê a partir de pessoas que usam psicodélicos recreativamente ou por uso religioso em praticamente todos os domínios do ARDOC, né, inclusive anedonia, ruminação, suicidalidade. Psilocibina é uma substância extremamente segura e de muito boa tolerabilidade, é uma substância que é praticamente impossível a gente ter uma morte por uso de psilocibina, a não ser que seja um acidente, que a pessoa, né, durante o uso saia correndo pela rua, é atropelada e tal, mas a pessoa não vai infartar por uso de psilocibina. Ela tem um custo extremamente baixo, e o potencial aditivo de todas as substâncias que podem ser usadas recreativamente, a psilocibina é a que tem menor potencial aditivo, tá? Da pessoa ficar, entre aspas, viciada nela. Então, é uma substância que é muito interessante para o uso clínico. Esse foi o primeiro estudo, né, que embasou o uso da psilocibina para depressão. É um estudo em pessoas com ansiedade e em câncer em final de vida. E esse estudo mostrou que uma dose, né, baixa de psilocibina, dada em 51 pacientes, mostrava, né, uma dose alta comparada com uma dose baixa que eles usaram como placebo, mostrava a redução nos scores de depressão. A REMD é uma escala de gravidade de depressão. Então, esse foi o primeiro estudo, assim, que trouxe de uma forma mais sistematizada a ação antidepressiva da psilocibina. A dose baixa foi 1 a 3 miligramas, e a dose alta, 22 a 30 miligramas, que é semelhante às doses que a maioria dos ensaios clínicos usam. Depois nós tivemos o primeiro ensaio clínico com psilocibina comparado com controle. O controle era lista de espera para o tratamento. Vocês vejam que ele foi publicado numa das revistas de maior fator de impacto na psiquiatria, que é o JAMA Psychiatry, é um estudo com apenas 24 participantes, mas justamente porque ele foi um estudo pioneiro, que mostrou redução na gravidade da depressão, comparando psilocibina com lista de espera. Então, de novo, aqui a gente observou um efeito interessante, e com um nível de redução da escala relativamente grande, 10 pontos na escala de Hamilton, é clinicamente relevante. A gente considera que a partir de 7 pontos faz uma diferença clínica já importante. E, por fim, a gente teve esse outro estudo, também um estudo pequeno, mas que foi publicado na revista de maior fator de impacto da medicina, que é o New England Journal of Medicine, mostrando que a psilocibina, em comparação com o escitalopram, que é a medicação mais usada para tratar depressão, não era inferior. Foi um estudo de não inferioridade.
tá? Então, o estalopram, só para refrescar a memória, né, tem o nome comercial de Lexapro, o nome mais conhecido, né? Então, é a medicação, talvez, entre os inibidores seletivos, a mais prescrita e mais usada no mundo. E olha que interessante, né? O grupo do Carhart-Harris, nesse mesmo estudo, uma análise secundária avaliando ruminação, que é uma coisa difícil de tratar, com antidepressivos, mostrou que, enquanto o grupo do estalopram não tinha, né, não foi significativo a redução na ruminação, o grupo da psilocibina foi, né, efetivo. Então, mostrando que tem domínios de psicopatologia que a psilocibina, ela é superior aos tratamentos convencionais. Isso fez com que o grupo aqui, onde eu estou no Canadá, propusesse um estudo, um ensaio clínico randomizado entre tratamento imediato ou lista de espera, para pessoas que estivessem experimentando um episódio de depressão, tanto com depressão maior, transtorno depressivo maior, quanto transtorno bipolar do tipo 2, tá? Nós tentamos aprovar para transtorno bipolar do tipo 1, mas o comitê de ética achou que era muita ousadia, então aprovou para tipo 2. E esse é o estudo que foi publicado há alguns dias, tá? Então, ele incluiu pacientes com, no mínimo, 18 anos, sem uso de psicodélico no ano anterior, porque os psicodélicos, eles induzem uma tolerância, então, a gente preferiu sem uso no ano anterior, que não usasse cannabis ou substâncias, né, recreativas, e com no mínimo 2 tipos de tratamentos diferentes para depressão, tá? A gente precisa dizer que no nosso estudo a gente chegou a ter gente que já tinha usado 40 diferentes tratamentos para depressão. Essa foi a psilocibina, a formulação de psilocibina que a gente usou. Ela é uma psilocibina sintética. Todos os pacientes recebiam a mesma dose, 25 miligramas. Ela é um líquido igual à água, né, que vinha nesse vidrinho. O vidro precisa ser, o frasco precisa ser protegido da luz, por isso que ele tem essa cor. Então, essa foi a formulação. E, como todos os outros estudos, né, englobavam também a psicoterapia. Quando a gente fala em terapia assistida por psilocibina, a gente está falando que são duas intervenções juntas, não é só usar a psilocibina, precisa ter a psicoterapia. E aí a gente ficou, quando começou o estudo, né, pensando ali, gastando um pouco de neurônios em pensar qual seria o protocolo de psicoterapia. Nós tínhamos um grupo heterogêneo de psicólogos e psiquiatras com treinamento em psicoterapia, mas que vinham de diferentes linhas de psicoterapia. E o que a gente tinha na mão era um manual da Universidade de Yale para terapia assistida por psilocibina, que usava um paradigma específico chamado terapia de aceitação e compromisso, que é um paradigma interessante, né? Eu, particularmente, fiz treinamento em ACT, é um modelo de psicoterapia interessante. Quem não é familiarizado, eu sugiro esses 2 livros do Stephen Hayes, que propôs a terapia de aceitação e compromisso. É uma variante da terapia cognitiva, mas nós tínhamos no nosso grupo também pessoas que vinham de treinamentos, né, com psicoterapia de orientação psicanalítica. A líder do grupo era uma psicanalista, pessoas com treinamento em terapia interpessoal ou em terapia de suporte, né? Esse aqui foi um jantar que a gente fez, né, para comemorar no final do estudo. Aqui a gente tem o grupo de terapeutas, eu estou aqui, ó, bem no finalzinho, e aqui a gente tem o líder do estudo, né, que é o Joshua Rosenblatt. Então, aqui tinha gente de diferentes backgrounds, né? O que a gente foi aprendendo com o tempo é que, primeiro, que é possível a gente integrar esses backgrounds aí, essas linhas, em um modelo de psicoterapia para a terapia assistida por psicodélicos. Para cada paciente, nós tínhamos 2 terapeutas, e a gente fazia uma sessão preparatória,
em que a gente procurava conversar com a pessoa para estabelecer uma aliança terapêutica, porque muitos pacientes vinham com medo da psilocibina, vinham com vontade de se tratar, mas vinham com medo. Alguns desses pacientes vinham de listas de espera para outros trials, então não estavam procurando especificamente psilocibina, mas vinham, já que um trial com ketamina vai demorar muito, eu resolvi me engajar nesse aqui. Então, a gente estabelecia uma aliança terapêutica, a gente revisava as expectativas dos pacientes, alguns liam material na internet, vinham com a expectativa, assim, de, eu vou ter uma super dissolução do ego, eu vou ver estrelas, vinham com expectativas que não eram exatamente o que ia acontecer naquela sessão, e orientava a pessoa em termos de educação, né, do que esperar para a sessão. Os mesmos 2 terapeutas, eles ficavam na sessão de dose ou de medicação, a gente ficava com o paciente numa sala confortável, monitorando esse paciente por 6 a 8 horas, e aqui o nosso objetivo era de que a pessoa fizesse uma experiência introspectiva, a gente procurava não ficar oferecendo psicoterapia com a pessoa sob efeito da psilocibina, como é o que foi feito nos estudos anteriores, e manter, né, a segurança, a confiança e a abertura dos pacientes. Então, às vezes, o paciente, por exemplo, queria ir embora no meio da sessão, ou, né, a gente dizia, porque estava vivenciando algo desagradável, a gente encorajava a pessoa a continuar. Quando necessário, a gente podia ter um toque físico na mão, né, isso tudo combinado com o paciente, que seria feito. No dia seguinte, a gente tinha uma primeira sessão de integração, para ajudar o paciente a dar significado àquela experiência, e uma semana depois, a gente tinha uma segunda sessão de integração. Quando a pessoa fazia psicoterapia, né, a gente encorajava que a pessoa continuasse discutindo as experiências com o seu terapeuta, e muitos continuavam. Todos eles tinham um caderno em que eles eram encorajados a tomar nota, né, para que não perdessem pensamentos ou registros dos seus sentimentos. Essa não era exatamente a sala que a gente usou, mas é uma sala que fica aqui onde eu tenho o meu escritório. 2 escritórios depois, um colega está fazendo um estudo de psilocibina para álcool, e ele adaptou o consultório dele. Então, vocês vejam que é uma sala bastante simples, né? A que nós fizemos tinha menos material, assim, em cima não tinha um computador, tinha basicamente um sofá e 2 cadeiras, né, para os 2 terapeutas. O paciente se deitava com a cabeça em direção a nós, então ele não ficava nos vendo, usava uma venda nos olhos e usava fones, né, de ouvido com uma playlist específica, né, no caso da Johns Hopkins, para ajudar na experiência de introspecção. Bom, o que eu diria para vocês, assim, baseado na experiência que eu tive, né, de dicas para uma boa sessão de dosagem? A gente encorajar o paciente a se abrir para a experiência, lembrar que o ambiente e o contexto são importantes, então, assim, o paciente chega, né, digamos que essa sala que eu mostrei para vocês, tem um corredor barulhento, onde fica passando gente, onde tem uma pessoa passando um aspirador de pó, a pessoa não vai ter uma boa experiência. Acolher e tolerar as emoções e os pensamentos que emergem com a experiência, então a gente tem que estar preparado para trabalhar com qualquer conteúdo que venha. Nós filmamos as sessões, a menos que o paciente não quisesse, né? Lembrar que psilocibina é extremamente segura, mas em caso o paciente tenha uma experiência muito desagradável, né, popularmente conhecida como uma bad trip, a gente pode ter à mão algumas medicações. No nosso caso, a gente tinha um benzodiazepínico, um clonazepam, e um haloperidol injetável para o caso de alguma emergência, uma agitação psicomotora, que não foi usada para nenhum paciente nenhuma vez. Lembrar que as doses que a gente usa para tratar a depressão não tem como objetivo oferecer ao paciente uma experiência psicodélica extrema. A gente quer tratar a depressão. Não necessariamente o paciente vai ter uma experiência psicodélica de dissolução do ego com essa dose, ou uma experiência extremamente forte,
né? Nós trabalhamos com duplas de terapeutas, então, às vezes um terapeuta vai no banheiro, o outro fica com o paciente, então sempre tem alguém junto. E eu gosto de dizer que eu tive experiência de trabalhar com vários colegas. Com o tempo, a gente acaba encontrando as nossas duplas. Então, eu especificamente gostei muito de trabalhar com uma pessoa que era uma médica de família que tinha treinamento em psicoterapia e que casualmente estava grávida. Então, isso também às vezes aparecia, né, alguns conteúdos relacionados a isso na sessão, porque a gente já quase com o tempo se entendia sem precisar falar, né, com o olhar. A gente vai, uma já meio que sabia o que a outra estava antecipando falar, funcionava muito bem. Então, lembrar que, como qualquer terapia, às vezes a gente precisa, tem duplas que funcionam melhor e outras que não funcionam também. Trabalhar com a expectativa do paciente, né, porque tem muita coisa na internet que não vai ser o que ele vai encontrar, e no dia da sessão de dosagem, evitar o inesperado, né, então evitar que seja, por exemplo, um terapeuta diferente do que o terapeuta que preparou o paciente, ou evitar que seja feito numa sala diferente, ou que tenha, sei lá, né, algo ali, né, que possa atrapalhar a experiência. E ajudar o paciente a entender a experiência psicodélica no limite do tempo pré-determinado, né? A gente não vai esgotar tudo em 2 sessões de integração. O desenho do nosso estudo teve duração de 6 meses, o paciente era randomizado para receber tratamento imediato ou para uma lista de espera, né, com duração de 2 semanas, e o que ele teve de diferente da maioria dos estudos é que a partir da 10ª semana, se o paciente tivesse uma piora da depressão, ele poderia receber uma segunda dose. E a partir da semana 18, se ele tivesse uma piora da depressão de novo, ele poderia receber uma terceira dose. Então, a gente estudou múltiplas doses, né? Nosso estudo foi o primeiro a fazer isso. Nós randomizamos 31 pessoas, 30 completaram esse estudo, então, entre tratamento imediato e o tratamento tardio, por lista de espera. Aqui vocês têm uma ideia de como é que era a nossa população, né? A idade média era 44 anos, o tempo médio de depressão era 18 anos, então era gente que já tinha, estava lutando com isso há muito tempo, né? A maioria estava no episódio atual entre 2 e 5 anos. E quase todo mundo tinha algum diagnóstico de comorbidade, inclusive de transtornos de personalidade, transtornos relacionados à disforia de gênero, TDAH, transtornos de ansiedade extremamente comuns, né? 12 pessoas já tinham usado, inclusive, cetamina e ECT, e o nível de gravidade de depressão na entrada do estudo foi bastante alto, né? Uma escala de Madras de 30 é compatível com depressão severa. Então, a gente estava tratando uma população muito grave. O que nós vimos, né? Aqui a gente tem a lista de espera, como esperado, né? Diminuiu um pouquinho a gravidade da depressão ali, mas nada muito significativo, enquanto que o que foi para tratamento imediato, já, né, em seguida ao tratamento, apresentou uma queda drástica na gravidade da depressão. Quando a pessoa ia para uma dose número 2, uma dose número 3, a gente via que a dose, a segunda e a terceira dose, tinham um efeito cumulativo em melhorar a depressão, né? A terceira dose, a gente está falando de uma diminuição de 15 pontos da Madras, é bastante coisa, né? Se vocês lembrarem que eles entraram com 30 pontos, nós estamos falando aí de uma pessoa que entra com depressão grave e vai para uma depressão leve a moderada, né? Então, nós estamos falando de uma redução bastante importante. E aqui os dados de suicídio, né? Dos nossos 30 pacientes, 2 apresentaram aumento de ideação suicida ao longo do tempo, mas nenhum deles precisou internar, nenhum deles teve tentativa de suicídio, nenhum teve nada que se classificasse como um evento adverso grave. E o item da Madras que avalia a suicidalidade, né, a gente vê que ele diminuiu com o tempo, tá? E, de novo, eu trouxe para vocês aqui o que uma pessoa me escreveu há 4 dias atrás no Twitter, né?
no meio de uma discussão sobre um outro assunto. A pessoa escreveu: eu tenho depressão, tentei me suicidar uma vez, me encontraram enforcado, que é um método de suicídio extremamente grave, né? Eu me beneficiei demais com psilocibina. Hoje não tenho mais ideação, mas isso é uma evidência anedótica, não fiquei defendendo o que essa pessoa diz. Então, o que a gente observou no estudo é o que a gente observa, né, às vezes, dessas evidências anedóticas, de experiências pessoais, de pessoas que nos dizem isso, né, e aqui a resposta que eu dei para ele, né, que eu, na minha opinião, evidências anedóticas precisam ser usadas em casos onde as melhores evidências falharam ou são inaceitáveis pelo paciente. Quais são os riscos, né? Mencionei para vocês que os riscos, de forma geral, são bastante baixos. Náusea, vômito, cefaleia, né? São os efeitos colaterais mais comuns. A gente teve só uma pessoa que teve um efeito de cefaleia que persistiu por mais de 48 horas. Todas as pessoas que apresentaram, né, algum desses sintomas em menos de 48 horas resolveu. Aumento da pressão arterial, extremamente raro também, não tivemos nenhum caso no nosso estudo. E o que historicamente se pensa, né, cada vez que se fala de psicodélico, a possibilidade do desenvolvimento do que a gente chama de transtorno da percepção alucinatória persistente, né, que é de ter flashbacks, né, que é descrito lá desde os anos 60, né, a pessoa usa muito LSD, fica tendo flashback. A gente não tem, nem nos estudos com psilocibina, até hoje, evidência de que cause transtorno de percepção alucinatória persistente. Mas a gente tem que lembrar, né, que os estudos de risco, a maioria dos dados vem de um uso único, vem de populações selecionadas, e pouquíssimos vêm a combinação de psilocibina com medicação, tá? No nosso estudo, a gente pediu para o paciente parar medicação, e os que usavam cannabis também parar cannabis, porque existe, em teoria, né, um risco de a gente induzir o que a gente chama de síndrome serotonérgica, quando a gente mistura psicodélicos serotonérgicos com antidepressivos. Quais são as conclusões do nosso estudo? Né? Que a psicoterapia assistida por psilocibina é uma intervenção factível e efetiva para pessoas com depressão resistente a tratamento, que a gente, nessa população, vê um aumento de eficácia com doses adicionais, a gente viu uma redução da ideação suicida. Lembrar que a intervenção é psilocibina mais psicoterapia, não é só psilocibina, que a psicoterapia pode seguir um modelo holístico, que combine suporte, psicodinâmica, TCC, terapia interpessoal, e eu como alguém que está começando nesse campo aí, eu me considero engatinhando nesse campo, mas eu acho que a gente vai acabar desenvolvendo ou tendo em algum momento um modelo específico de psicoterapia assistida por psicodélico, né, e que não vai ser nem uma adaptação de algo que a gente já tem, vai ser algo totalmente novo. A gente adotou um modelo de tratamento com o PAP como uma intervenção médica e psicológica, então a gente não entrou nos aspectos culturais, religiosos da psilocibina, ele seguiu bem o modelo de um ensaio clínico médico, e uma parte grande de qualquer estudo ou qualquer implementação acaba sendo em treinamento, né, como que vocês estão tendo aqui. O que está acontecendo em termos de debate atual? O que eu vejo aqui no Canadá, né? Cada vez mais a PAP sendo considerada factível e efetiva, a gente vê que ela atua em domínios que os antidepressivos convencionais não chegam, na ruminação, por exemplo, na anedonia, na suicidalidade, talvez tratamentos de manutenção, como, por exemplo, né, uma dose a cada 6 meses, possam ter efeitos na cognição, em termos de melhorar função executiva, atenção, foco, talvez tenha um efeito de prevenção de recaída, a gente não sabe ainda. Não sabemos qual é a melhor formulação de psilocibina, se a sintética extraída do cogumelo, agora a gente vai começar o estudo com uma formulação que é extraída do cogumelo, então, ou se a pessoa plantar em casa é ok, se tem que vir de um laboratório onde a gente sabe exatamente a quantidade que tem, né, tem um debate sobre isso. Qual é o modelo de psicoterapia?
como a gente integra os modelos de tratamento com questões culturais e religiosas, como deve se dar o treinamento dos terapeutas, e aqui as questões de implicações éticas, que eu acho bem importante a gente falar. Primeiro, o paciente que está sob efeito, né, de um psicodélico, ele está muito vulnerável. E aí eu, particularmente, defendo que o terapeuta precisa ter uma formação que é técnica, mas também que é ética, porque a gente está com uma pessoa que está totalmente entregue ali na nossa frente, né? Nós, como terapeutas, eu, particularmente, desencorajo o uso, né, ilegal, aqui no Canadá, a psilocibina é ilegal, fora de protocolos de tratamento, eu não acho que a gente pode dizer para a pessoa, use e está tudo bem. Existe um debate se o terapeuta deve passar pela experiência de ele mesmo usar psilocibina ou não. Tem pessoas que acham que sim, pessoas que acham que não. A maior parte da comunidade médica, já posso adiantar para vocês, acha que não. A gente está começando a ver grupos de pessoas com depressão atuando para aumentar o acesso a esse tratamento. E aqui a gente já tem o que a gente chama de Special Access Program. Então, o médico que tem um paciente que quer usar ou que acha que precisa usar a psilocibina, preenche uma série de formulários e ele tem o seu tratamento grátis, né, custeado pelo Sistema Público de Saúde. É isso. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Eu vou parar aqui de compartilhar e eu estou à disposição para a gente continuar a conversa. Então, ele botou, o que me parece, referente à entropia cerebral, a psilocibina auxilia em casos de baixa entropia. Alguns casos clínicos, TDAH, altas habilidades, superdotação, etc., percebo considerável nível de sofrimento pela alta entropia e dificuldade de estar em estados de baixa. A psilocibina ou algum psicodélico específico pode auxiliar nesse sentido de estabilização? Eu te diria o seguinte, Danilo, eu acho que a psiquiatria está recém começando a absorver esse conceito da entropia cerebral. Ela é mais estudada em casos, por exemplo, de esquizofrenia, e na esquizofrenia o que a gente ouve os autores falando é que existe uma mistura de alta e baixa entropia. E eu acho que nos casos que você cita ali, eu também acho que talvez tenha um predomínio de alta entropia, mas também tem dificuldade, tem períodos de baixa entropia também. Eu desconheço algum estudo específico para TDAH, né, ou para altas habilidades e superdotação, mas eu acho que é possível, especialmente no TDAH, eu acho que é possível sim que a gente possa ter algum efeito, justamente pela desregulação cognitiva. Já vou responder o Danilo de novo. Ele perguntou se tem algum estudo de uso de microdosagem após a sessão de dosagem alta, macro. Não tem, e uma das grandes lacunas na literatura é a microdosagem, porque é muito usado na prática, as pessoas dizem que elas fazem a microdose e que elas melhoram, e a gente estuda tão pouco, né, a microdosagem. Então, o que eu estou começando a ver agora são estudos começando com microdosagem, mas eu não vi nenhum com esse desenho que você propôs ali, e eu acho que seria interessantíssimo. O André Miguel perguntou qual a interação entre psilocibina e cannabis. Eu acho que o transtorno perceptivo persistente, acho que ele está perguntando por que a gente excluiu, né, cannabis. Porque cannabis, algumas pessoas com depressão podem ter piora com o uso da depressão com o uso de cannabis, e algumas pessoas estavam fazendo uso de produtos de cannabis que poderiam ter algum efeito terapêutico, como, por exemplo, CBD, né, com um pouco de THC. Então, no final, a gente não ia saber se a pessoa estava melhorando pela psilocibina ou pela cannabis. Então, foi mais como um confundidor, por isso que a gente excluiu o uso de cannabis. Obrigada pelos elogios. O Ilan perguntou qual foi o monitoramento e a duração do efeito antidepressivo. O monitoramento foi de 6 meses, semanalmente, né, eles se tinham os seus efeitos monitorados. Danilo diz que evidência anedótica, ele pode afirmar que a microdosagem funcionou para ele após anos de metilfenidato e lisdexanfetamina, não necessito mais de alopáticos. Parabéns, Danilo. Fico feliz por você.
Legal. Elisa, a suicidade, então, diminuiu depois de um tempo no seu estudo? Diminuiu a partir da segunda semana, né? Ela diminuiu e ela se manteve baixa durante todo o período do estudo, tá? O que é uma coisa difícil é a gente dizer que a suicidalidade, com esse tamanho de amostra, que as pessoas não ficaram menos suicidas porque elas ficaram menos deprimidas globalmente. Então, não tem como a gente saber se a diminuição da suicidalidade foi toda devido à redução da depressão ou se foi um efeito independente, mas a gente pode pelo menos dizer que ela não aumenta, o que é uma coisa importante, tá? Porque alguns psiquiatras aí mais antigos, não sei quantos psiquiatras, quantos psicólogos tem aqui no grupo, mas eu vejo que hoje em dia se fala pouco nisso, mas sabem que o início do tratamento com inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né, com os antidepressivos convencionais, as primeiras 2 semanas, para paciente jovem, é associado ao aumento do risco de suicídio e aumento da quantidade de tentativas de suicídio. Por isso que vem escrito na bula, né, uma precaução. Então, isso a gente não observou com a psilocibina, né? Então, essa é uma... Cada vez que a gente fala de depressão, a gente precisa olhar se isso acontece ou não, né, com determinada medicação, se não foi observado. Tem outra pergunta em relação aos pacientes borderline. Acredita que esse efeito na suicidalidade se replicaria? Então, muitos pacientes ali da nossa amostra receberiam um diagnóstico de borderline, tá? Ou pelo menos de traços de personalidade. Alguns de borderline, alguns de traços dependentes, né? Mais do cluster C de personalidade. Mas eu acho 2 coisas aí. Eu acho que é muito difícil a gente ver personalidade em alguém que está cronicamente deprimido. Alguém de 44 anos, por exemplo, que está deprimido desde os 30, tá? Então, a gente vê traços de personalidade que depois, quando a gente trata a pessoa, eles ficam como traços, eles não ficam mais como transtornos, tá? Então, isso eu acho que é um primeiro ponto para a gente pensar. E acho que sim, acho que pacientes com transtorno de personalidade, eles poderiam potencialmente se beneficiar. E eu acho importante a gente falar disso, porque muitas vezes pessoas, especialmente com transtorno de personalidade borderline, eles sofrem um estigma, né, nos meios psiquiátricos, como se aquilo fosse uma coisa que não tem o que fazer e a pessoa fosse morrer daquele jeito. Ah, a personalidade não muda, né, só a reencarnação para mudar a personalidade. E eu acho que não, eu acho que esses pacientes, eles merecem ser estudados e a gente merece olhar, né, para esse grupo de pessoas com um olhar aí um pouco mais compassivo e com um pouco mais de investimento também, né, em termos de estudos. Mas eu te digo que da nossa amostra, muitos teriam, sim, pelo menos traços, né, de um transtorno de personalidade, a maioria deles borderline. Eu só queria agradecer, dizer que foi uma honra, pedir desculpas pelo início dos slides ali, e eu estou muito feliz de ver tanta gente interessada aí no campo dos psicodélicos no Brasil. Acho que é o início de uma revolução aí no tratamento dos pacientes. Eu espero que a gente possa continuar oferecendo aí e achando tratamentos, mais e melhores tratamentos, né, para quem tanto precisa.